Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje o que é que vamos falar? Campeonato do Mundo tem que ser, não é? Ahm, Vamos entrar agora na fase do mata-mata, não é? Fase de grupos já passou, houve muitas surpresas, o que para mim não são surpresas nenhumas, mas pronto. Isto é a minha opinião pessoal, não é? É muito difícil prever quem poderá ganhar ou quer dizer, quando juntamos bons jogadores para uma equipa, né, para a equipa nacional e depois esperamos que eles tenham a mesma performance que têm numa liga, é complicado, né? Porque numa liga eles estão mais rotinados, têm estão habituados a jogar com aqueles jogadores. Claro que isso depois influencia a sua performance e costumam ter uma melhor prestação quando jogam na liga, né? E depois, quando se juntam para o Mundial, está-se à espera que eles tenham o mesmo tipo de performance. Eu normalmente acho que poderá reduzir, mas isto é a minha opinião pessoal. Seja como for, vamos ao que interessa. O que é que eu quero? Espero que este vídeo não fique muito longo. Antes de mais nada, fazer um ponto de situação do que aconteceu e depois vou tentar fazer umas previsões agora para os oitavos de finais. Vamos a isso? Então, vamos a isso. Então, o que é que eu tenho feito? Já agora, está aqui. Aqui estão os 48 jogos realizados. Eu basicamente tenho aqui as horas, a que foi, o dia, as equipas. Isto já vou explicar. Isto são as probabilidades pré-live. Isto é as odds. Onde é que eu fui retirar isto? Eu fui retirar isto aqui. Usei o portal aqui das odds. Podia buscar ao outro lado. Agora, há aqui um pormenor. Isto é já para terem noção. Se eu utilizar estas odds têm embutidas a margem do bookie, não é? Por isso eu tenho que tirar essa margem de maneira que depois a probabilidade dê 100%. Como eu tenho aqui, se eu somar estas probabilidades dá 100%. E eu uso aqui um método para distribuir essa margem a um método logaritmo. É só um à parte, não interessa. Seja como for, eu tenho ido buscar as odds de fecho do mercado, que é a odd mesmo antes do jogo começar, que traduz é a que traduz a opinião coletiva de todas as pessoas antes do jogo começar e pronto, e traduz isso depois em probabilidade. Esse é o primeiro ponto. Pronto, isto é a odd pré-live. Isto depois, os golos que marcaram e o resultado final. O que é que eu fiz e porque tinha acesso a essa informação? Fui ver então os golos esperados para essa equipa, se realmente o resultado foi justo ou não. Como é que eu fiz isto? Fui buscar informação, novamente vou-vos mostrar aqui de uma pessoa que eu sigo no Twitter. Como ele tem esta informação e está a fazer para o campeonato do mundo, o 11 T-Gen 11, eu venho aqui buscar e esta informação que estão a ver aqui, a probabilidade e os golos esperados, é o que eu tenho retirado para depois introduzir nestas colunas aqui, que é a probabilidade ou o que é que as equipas fizeram em jogo, qual é a probabilidade deles ganharem pelo que fizeram em jogo e quais eram os golos esperados para essa equipa. Pronto, e depois faço uma espécie de balanço entre o que realmente aconteceu e a performance que eles tiveram para poder avaliar as equipas. Eu estou-vos a explicar isto porque se quiserem fazer este processo podem fazer depois, só para perceberem o que é que eu fiz aqui. Portanto, temos a equipa, temos a probabilidade associada ao que eles fizeram em jogo, a probabilidade pré-live, os golos esperados para o que eles fizeram em jogo, ou o que é que seria justo, e os golos efetivamente que marcaram. Depois, aqui é o resultado final, se ganhou, se perdeu, a equipa 1 ou para a equipa 2 perdeu, se empatou, e o que seria justo. Eu que o que seria justo considerei que acima de 40% uma dada equipa devia ganhar. Abaixo disso já aponto mais para o empate ou para a vitória da equipa que tiver
a probabilidade ligeiramente maior. Por isso é que eu tenho aqui alguns resultados que aparece um X, X2. Ou seja, aqui o jogo podia ter acabado empatado ou uma das equipas podia ter ganho. Pronto. Se quiserem saber mais o que é isto dos gols esperados, tenho um vídeo sobre isso, depois consultem. Mais coisas. Mais coisas. O Braille Score. Também tenho um vídeo sobre isto. O Braille Score basicamente é uma medida para avaliar se o resultado que o mercado estava à espera está de acordo com a probabilidade que associaram ou não. O que é que isto acontece? Se for um valor muito próximo de zero, quer dizer que o jogo foi de acordo com o que o mercado estava à espera. Se for longe de zero e mais próximo de 2, quer dizer que foi uma grande surpresa. Já falei sobre isto também, vejam depois o meu vídeo. Mais coisas. Eu depois apontei o minuto do primeiro gol, segundo gol, terceiro gol, etc, etc, etc. Até agora só houve um jogo que teve 7 golos. Vejam que em termos médios o primeiro gol tem uma média ali aos 37. O segundo gol, a média dele tem sido aos 54. E o terceiro gol a partir dos 76 minutos, ou seja, é mesmo no fim. Ainda só tivemos um 0-0, foi aquele jogo de França, não é? O que não deixa de ser interessante. Uma boa média para over 1,5, 71%, que isto equivale ao modo de 1,41. Ou seja, normalmente nunca se encontra uma odd de 1,5 a 1,41 pré-live, mas imaginem este cenário. Se 71% dos jogos deu over 1,5 e como os gols normalmente tendem a não aparecer muito cedo, não é? O over vai subindo e depois facilmente se encontra no campeonato do mundo um over se calhar 1,5 na primeira parte, ali a partir dos 25, 30 minutos. Por isso, até poderá ser, de uma perspectiva punter, poderá ser interessante fazer um over 1,5, desde que ofereça uma odd pelo menos seja superior a 1,41. Isto é o primeiro ponto. Overs 2,5 não tem sido um bom campeonato para o over 2,5. Aliás, neste momento tem exatamente 50% de jogos que deram over 2,5. Isto porque lá está, esta fase de grupos, não é? O primeiro jogo as equipas entram com algum receio, mais cautelosas. O terceiro jogo as equipas tendem a gerir o resultado no sentido, se realmente as equipas precisam do resultado, se calhar é um jogo que poderá ter golos. Se não precisam, normalmente podem gerir o resultado. E viu-se esse exemplo, por exemplo, no jogo de França, né? Novamente. Mesmo no jogo de Inglaterra também houve um pouco de gestão. Enfim, estes terceiros jogos são um bocado seca. Para 4 golos, por causa disso também influenciou esta quantidade de golos. É provável que se calhar, agora nesta fase de eliminatórias, né, dos oitavos finais, se começar a haver golos, a outra equipa vai sempre procurar o gol do empate, etc. Depois se estiver empatada e se não estiver muito próximo do fim, se calhar as equipas podem arriscar irem para o terceiro golo. Enfim, vamos ver. Mas eu não sei como é que é a média histórica disto, mas poderá haver mais golos, se calhar, nesta fase de grupos, porque o incentivo para marcar pode ser maior até dado minuto, não é? Depois de dado minuto, as equipas podem tentar gerir o resultado. Enfim, outra particularidade é que, já agora, antes de mais nada, em relação aos golos, eu fiz aqui o chamado uma box plot, ou uma caixa de bigodes, como se costuma dizer, da distribuição de golos do primeiro, do segundo e do terceiro golo. Podem ver que como é que isto se interpreta. Basicamente, daqui até aqui, até esta primeira linha, são 25% dos golos. Daqui até esta linha média, que é a mediana, são 50% dos golos. Depois 50 para 75 e de 75 para 100. Vejam que isto é a mediana, tem os valores até aos 50% e o valor médio está acima da mediana. Isto é um pormenor técnico, não é? Ou seja, a distribuição de golos não é uma distribuição normal, pronto. Normalmente está um pouco enviesada.
Uh, uh, vale o que vale, mas o que eu quero que vejam é que em termos médios o gol andou ali à volta dos 30 e tal minutos e 36 minutos, o que faz algum sentido, não é? As equipas entram com alguma cautela, mesmo nas ligas também se vê isso, ajustam-se, etc. E depois o golo tem aparecido muito no final da primeira parte ou da segunda parte, do início da segunda parte. E eu quero-vos mostrar isso mesmo, que é vou pegar aqui na Soccer Stats já agora. Aqui na Soccer Stats vocês podem ver que os golos, o que é que tem acontecido nos primeiros 30 minutos, não tem existido assim tantos golos, mas no final da primeira parte e no início da segunda, esta é a grande particularidade, no início da segunda tem acontecido muitos golos e depois claro no final, mas isso é normal. Aqui esta característica dos golos no final do segundo tempo é muito comum, mesmo em ligas. O que não tem sido, a meu ver, muito comum é estes golos no início da segunda parte. Não perguntei porquê. Vejam também que a maior parte dos golos acontece na segunda parte. Estou a pegar aqui nas stats da Soccer Stats. Por isso, se não apanharem uma boa oportunidade para apanhar gol na primeira parte, não se aflijam, porque na segunda parte é que normalmente tem estado a acontecer os golos. E pelos vistos, os tempos a terem em consideração é o início da segunda e o final da segunda. Voltando aqui a isto, então pronto, aqui a distribuição do golo. Podem ver que o golo, se quiserem procurar o primeiro golo, devem estar atentos a este intervalo entre 14 e os 53 minutos, por isso é que eu digo que tem existido aqui muitos golos. Repararem, entre os 34 e os 53 tem existido aqui muitos golos, aliás a média de golos está ali inserida. O segundo golo tipicamente acontece mais na segunda parte, mesmo assim alguns jogos que têm, ou seja, se tiverem um over 1,5 poderá ser interessante e se já tiver um golo entrar aqui numa gama até aos 70 minutos. Pronto, eles têm estado a acontecer. O que custa é o primeiro golo, pois o segundo golo reparem que está mais condensado e acontece mais ou menos na mesma altura. E depois claro, o terceiro golo, se quiserem arriscar num terceiro golo, num over 2,5, olhando para estes dados, diria que só vale a pena começar a olhar para as odds a partir dos 70 minutos. Ok, fiz aqui uma abordagem genérica do que aconteceu, os tempos dos golos, particularidade over 1,5, está ótimo. Outra coisa que eu quero, os resultados corretos. Já agora vou mostrar isto. Em termos de resultados corretos, o Campeonato do Mundo não tem o chamado fator casa, não é? A equipa 1 não tem mais vantagem do que a equipa 2. No entanto, vale o que vale, em termos médios, as equipas 1 têm marcado mais golos que as equipas 2. Não é, a diferença não é significativa, até porque depois as equipas devem rodar, não é? Se as melhores equipas jogaram mais vezes como equipa 1, se calhar agora nesta segunda fase jogam como equipa 2, digo eu. Mas seja como for, mesmo em termos de golos esperados e golos marcados pela equipa 1, tem um ligeiro déficit a favor da equipa 1. Vale o que vale. O resultado mais comum tem sido o 0-1, não é de estranhar, não é? Nós vimos muitos jogos em que as equipas marcaram um golo e depois geriram o resultado, ou porque este golo saiu cedo e depois conseguiram gerir, ou porque saiu tarde e depois a outra já não conseguiu responder. Muitos jogos a seguir a este resultado 1-2, com 16,7%. Estes foram os jogos mais animados. Penso que isto aconteceu muito no grupo do Senegal. Muitos ambas marcam, etc. Depende do grupo. Há grupos que foram mais propensos a gols que outros. Mas está aqui uma distribuição, pois vejam com calma. O que é que eu fiz? Como não existe teoricamente o fator casa, eu depois juntei os valores, não é? E vi que tem sido um bom campeonato no sentido em que tem existido golos, né? Só houve um jogo que ficou com 0 golos, foi da França. Depois com um golo tem sido um resultado muito comum, 27%, ou seja, mais de um quarto dos jogos tem tido um golo apenas. Com 2 golos 20%, 3 golos 33%, enfim, e é aquela história que eu disse. Over 2,5 só ocupa 50% dos resultados. Por isso,
Os outros 50 é tudo resultados. Uh, Até é curioso ver que abaixo de 50% o under 1,5 faz mais sentido que o over 1,5. Mas pronto. Vale o que vale. Mais coisas. Desculpem esta introdução, é importante para vocês perceberem o que é que eu fiz. Vamos ver o Braille Score só para ver assim muito rápido, muito rápido. Quais foram as maiores surpresas pré-match? Ou seja, que o mercado dava uma probabilidade e depois não se verificou isso, a vitória deles. E acho que toda a gente se lembra desses jogos, mas pronto. A Argentina com a Islândia, a Alemanha aparece aqui logo no topo, Espanha com Marrocos, Brasil com a Suíça, enfim, são estes que têm o Braille Score pré-match mais elevado. São as maiores surpresas. Até aqui não há grande surpresa. E agora, quais foram as maiores surpresas em termos do que fizeram em jogo e depois não se concretizou no resultado final? Espanha-Marrocos, porquê? Acabou empatado e eles deviam ter ganho. Austrália-Peru, por exemplo. A Austrália devia ter ganho e ganhou o Peru. Houve aqui algumas injustiças. Estas aqui são as chamadas injustiças. A Islândia ganhou e devia ter ganho a Croácia. Enfim, tendo em conta, isto aqui, este Braille Score in Play, tem a ver com o que eles fizeram em jogo e depois não se concretizou. Pronto. Uma equipa que eu gostei muito, o Senegal, foi este último jogo praticamente. Estava a gostar do futebol deles. Tinha sido justo o empate e eles acabaram por perder. Faz parte, né, do futebol. São assim as maiores surpresas. É interessante ver quais são as equipas que decepcionaram e quais é que tiveram uma boa performance, quais é que tiveram sorte. Eu depois condensei esta informação toda e fiz uma análise por equipa, que é esta tabela aqui. Esta tabela aqui tem muitos números, parece muito complicada, mas não é nada do outro mundo. Novamente pus as probabilidades, isto que são valores médios. Atenção, estou a usar um valor médio, mas tenho uma amostra muito pequena de 3 jogos. Ou seja, se num jogo eles jogaram muito bem, depois isto vai influenciar um pouco. Mas vamos supor que é um valor aceitável em termos médios. Quanto maior depois for o número de jogos que essa equipa fizer, mais próximo da realidade. Mas para já só tenho uma amostra de 3 jogos, mas em termos médios dá para tirar aqui algumas conclusões. E basicamente estas foram as equipas que passaram, não é? Aos oitavos finais, estas foram as que ficaram fora. Quais são as equipas que mais desiludiram, não é? Novamente, deixa eu pôr menos. Mais desiludiram. Ok. Que mais desiludiram acabam por ser equipas. Deixa-me abrir aqui. Em pré-live, é melhor pôr assim. Em pré-live havia equipas que eram muito favoritos, tipo o Brasil, Espanha, Argentina, Inglaterra, França, Uruguai, Bélgica, Alemanha, né? Que o mercado em termos médios deu sempre um grande favoritismo para essa equipa, mas depois desiludiu. Posso dizer que as desilusões, né, de equipas que surpreenderam não passar os oitavos finais acabam por ser a Alemanha e a Polónia. Já equipas que surpreenderam a passar ao final, tendo em conta o mercado, a probabilidade que o mercado lhes dava em média, é o México e o Japão, sem dúvida, não é? Aqui ninguém tem dúvidas. Agora, isto é em termos ou que analisámos pré-live. Agora, em termos do que vimos em jogo, as equipas novamente que tiveram uma boa prestação, estão aqui estas que passaram. Por exemplo, a Austrália acabou por ter a Alemanha em termos médios, os seus jogos teve superior aos seus adversários, mas acabou por não passar. A Austrália também tem muita pena, até estava a gostar da Austrália. O Senegal também muito interessante. E depois há aqui equipas que basicamente roubaram o seu lugar. São as equipas que acho que tiveram sorte
tendo em conta aquilo que fizeram em jogo e não em pré-live. A Dinamarca, para mim, não merecia passar, mas passou, se calhar teve alguma sorte. A Colômbia, a Argentina também não está a jogar nada de especial, e Portugal, infelizmente, lamento que esteja aqui cá em baixo. Houve equipas que, pelo que fizeram em jogo em termos médios, até deviam estar a passar. Mas pronto, eu sou português, mas tem que ver que realmente há coisas que às vezes houve equipas que injustamente ficaram fora, mas e outras que injustamente ficaram dentro, mas isso faz parte do futebol. E é isto mesmo, que depois isto é o resumo dessas duas variáveis, não é? A diferença do que era justo e o que era pré-live. Quanto mais negativo, ou seja, quanto mais negativo, maior é a diferença daquilo do pré-live e do que aquilo que fizeram em jogo, ou seja, o que fizeram em jogo é muito inferior àquilo que fizeram relativamente à odd que tinham de pré-live. Há equipas aqui. A Argentina fez muito pouco, tendo em conta o favoritismo que lhe deram. É de Dinamarca, Colômbia, etc, etc, etc. Pronto. Isto depois é uma variável. Se for preciso, depois pausem isto e vejam com calma. Agora, mais coisas. Vamos filtrar as equipas que ficaram de fora. O passado é passado. E vamos concentrar só nas equipas que estão nos oitavos de finais. E vamos ver então os confrontos entre as equipas. O primeiro confronto, não é? Como podemos ver, vou pegar aqui na Odds Checker. França-Argentina. França-Argentina. Podemos desde já ver que o mercado está a dar odds mais ou menos equilibrados. Favoritismo para a França. Eu estou de acordo. Aliás, até acho que a odd da França tem bastante valor. Depois vamos pôr aqui um simulador já agora. Antes de mais nada, fazer este parênteses, né? Reparem que este lado esquerdo é um grupo mais complicado que este lado direito. E vamos construir este simulador pelo menos para os oitavos. Depois, talvez nas quartas, faça novamente uma avaliação, semifinal e final. Fazer um especial campeonato do mundo. Por isso, vou-me concentrar nos oitavos finais e depois vamos pôr aqui os resultados. Então vamos ver. Então, se o primeiro jogo é a França com a Argentina, não é? É a França com a Argentina. Vamos olhar para este jogo. Vou tirar aqui. Vou pôr só este jogo, que é para nos concentrarmos aqui. Como eu já tinha dito, a Argentina tem... O mercado tem dado muito favoritismo e eles não estão a fazer grande coisa. Já a França também tem dado bastante favoritismo, mas 50% do que fizeram traduz. Por isso é aceitável a França. Esta percentagem também diminuiu um bocadinho por causa do que eles fizeram no último jogo de gestão. É perfeitamente normal, mas tiveram uma boa prestação. A Argentina teve muita sorte em passar no grupo, pois houve vitórias que os ajudaram, mas faz parte. Passar com uma vitória, uma derrota e um empate, e a França com 2 vitórias e um empate, tudo bem. Vamos ver agora os golos marcados. Ambas as equipas têm 3 golos marcados, ou seja, em média dariam um golo por jogo. Mas, no entanto, os golos esperados para ambas as equipas também é à volta de 3.20 para a Argentina e 3.55 para a França. Ou seja, a França até podia ter marcado mais um golo, se formos a ver, se arredondarmos isto para 4. O problema não é o ataque, a meu ver, o problema é a defesa. E a Argentina sofreu 5 golos. Teve um bocadinho de azar que só devia ter sofrido 4, sem dúvida. Mas aqui revela realmente que a Argentina defensivamente está a ter muitos problemas. Já a França, vejam que só sofreu um golo, podia ter sofrido 2, é verdade, mas a defesa da França realmente parece-me superior à da Argentina. E isso revela-se aqui. Na realidade, a Argentina teve uma diferença de golos negativa, não é? O XG também dava negativo, não tão negativo quanto o que eles tiveram, pronto, tudo bem.
a França teve uma diferença de gols de 2 e na realidade deviam ter sido 2, ou seja, aqui não há grande diferença. Só por causa disto eu acho que a França é favorita relativamente à Argentina. E como é que eu vou, já agora, vamos fazer um exercício para isto. Eu diria, não é, que a França ganha a Argentina. Por isso vou pôr aqui a França. Vou pôr aqui a França sem qualquer dúvida. O que é que eu vou fazer também? Já agora vou pegar numa Poisson. Está aqui. Esta folha de Excel também tenho. Vejam depois no meu canal de YouTube. Eu já pus aqui os valores. Aqui não existe fator casa e fator visitante. Por isso os golos da liga associei aos golos da fase de grupos. E em média, basicamente as equipas têm marcado 1,33 e as equipas visitantes 1,21. Eu estou a usar os valores de golos totais, mas eu não vou usar este valor, eu vou usar o valor de golos esperados, que é o que traduz o que realmente devia ter acontecido. Por isso vou usar 1,37 e 1,20. E depois, desculpem lá, isto pode parecer confuso. Aqui está. Depois, para a equipa da casa, vou usar então a média de golos esperadas para a equipa da casa. E para a equipa da casa, isto é o confronto, peço desculpa, entre França e Argentina, ou seja, para a equipa da casa, os golos esperados, peço desculpa, tenho que pôr isto assim mais, senão isto ficam todos trocados nos olhos. Ok, aqui está melhor. Então, para a equipa da casa, eu tenho um 18 e a média de golos sofridos diria que esperados é 0,5. Ou seja, defensivamente a França até devia ter sofrido menos golos do que aquilo que sofreu. Acho que há bocado não, devia ter sofrido um bocadinho mais. Vamos supor agora a Argentina, que é o teórico, é a equipa 2. Os golos esperados para eles são 1,07 e os golos defensivos, peço desculpa, os golos defensivos são 1,32. Ok. Agora tenho que pôr aqui os valores históricos. Eu estes valores históricos vou usar estes CS que eu tinha aqui. Estão a ver? Pus 2,1% para 1,0 e o 0,1 está aqui. 1,0 pus 8,30, 0,1 pus os 18,8 e 1,1 pus 8,30. E tendo estes valores, como a probabilidade não dá 100%, eu tenho que corrigi-la, né? Vou usar o solver, já disse isto, vejam depois o vídeo. Ele encontrou a solução, agora já está tudo a 100%. E vejam, que o problema realmente é... Vou tirar aqui o fator casa, que aqui não existe fator casa. Se calhar tenho que corrigir isto outra vez, não é? Deixa-me ver. Tenho que corrigir outra vez, peço desculpa. Cancel, solver. Já está. Sem fator casa. Vejam que a probabilidade para a equipa da França ganhar seria à volta de 59,3%. Usando estas médias, vale o que vale. Eu acho que em suma, o que eu quero dizer com isto é que a Argentina tem muitos problemas defensivos e isso poderá dificultar a vitória deles, né? E isto revela-se depois em termos de probabilidades. Se usarmos esta Poisson simples, realmente vemos que, e usando os valores médios, que isto é jogo para em que o resultado mais provável é o 2-0 neste caso, correto? O resultado mais provável é o 2-0, mas logo antes disso também há o 0-1 com 18,8%.
pronto, vale o que vale. Ou seja, aqui no nosso simulador da Copa, vamos pôr que a França ganha por 2-0 neste caso. Vamos ver outro jogo então, agora. Vamos ver outro jogo. O próximo jogo que vamos analisar é então Portugal-Uruguai. Aqui, infelizmente, o que é que eu posso dizer? A análise é semelhante. Eu não vou fazer a poisson para isto ficar mais simples, mas depois vocês já perceberam o método, não é? Podem utilizar a poisson. Portugal, novamente, muito abaixo das expectativas de mercado, tem ali menos 17%, se produziram 30%, ou seja, típico de Portugal, tem mania de empatar imenso, já no campeonato da Europa foi assim, se calhar ainda vamos ser campeões, não sei, mas seria um bocadinho injusto. Uruguai tem sido das equipas com melhor performance, vejam que eles marcaram 5 golos, tiveram uma expectativa de marcar 5 golos também, sofreram 0, apesar de deviam ter sofrido 1. O balanço, vejam outra métrica interessante, que Portugal tem tido sorte, isso já eu sei, mas vejam que a diferença de golos é de 1, mas a diferença devia ser negativa. Portugal não devia ter marcado tantos golos quanto marcou. Foi aquele jogo de Espanha em que o Ronaldo esteve muito inspirado e espero que esteja novamente contra o Uruguai para fazer a diferença, né? E aqui o Uruguai, apesar de ter marcado 5 gols, a diferença de gols devia ser 4. Houve um gol, foi assim. Mas pronto, tem uma expectativa muito positiva relativamente já agora, vamos ver curiosidade quanto é que dava Portugal. Então, isto aqui isto é o Uruguai com Portugal. Então, se é o Uruguai com Portugal, a média de golos, o attacking power é 1,16 e a média de golos sofridos, defensive power 1,29. Tudo bem. Já me enganei. Isto é o de Portugal. Aqui é que é 1,16, 1,29, que isto é o Uruguai contra Portugal. Depois o Uruguai tem 1,72 e tem uma média de gols esperados para sofrer de 0,37, correto? 0,37. Ou seja, 1,72, 0,37 e depois 1,16, 1,29, está certo. Não tem fator casa, vamos corrigir isto novamente. Data, solver. Vamos. Ok. Então qual é o resultado mais provável para aqui? Novamente aparece um 2-0 para o Uruguai. Logo a seguir também aparece um 0-1 para Portugal. E isto é muito influenciado por causa disto, né? Se repararem, como eu estou a usar estes valores históricos da liga em si, acaba por estes valores de média aqui estão sempre truncados. Estes valores não vão ser alterados, o que altera é todos os outros. Se eu pegar num modelo de Poisson simplificado, sem esta correção, as coisas já seriam diferentes. O resultado mais provável daria 1, ali era 2-0 e o 0-0 também bastante provável. Vejam depois se preferem usar este modelo ou o corrigido. Eu, se calhar até é melhor usar este aqui, o simplificado, mas seja como for, o 2-0 para já é o que está a aparecer mais constantemente, e diria então que vamos por aqui na nossa folhinha que o Uruguai vai ganhar a Portugal e se tiver que ser justo, é o Uruguai que ganha, tal como a França. E já temos um quarto final, Uruguai e França, o que é ótimo. Próximo confronto, vou deixar de fazer poisson para não perder tanto tempo, senão o vídeo vai ficar enorme. Próximo jogo, o que é que temos? Rússia, qual é que é? Deixem-me ver. Espanha com a Rússia. Pronto. Este jogo também não há muito a dizer, não tem grande história. Aliás, eu acho que os jogos
esta, estes oitavos, acho que só há um jogo que pode ser um bocadinho mais complicado, mas todos eles parece-me que o mercado está mais ou menos a acertar nas coisas. A Rússia, as odds da Espanha muito favorito, 1,58, todo o sentido, empate. E a Rússia, vejam que a Rússia tem tido sorte, marcou muitos golos, marcou 8 golos e só devia ter marcado 3. Sofreu 4, só devia ter sofrido 3,82, aqui está aceitável. Tem um diferencial de golos muito grande, mas até o diferencial deles devia ser negativo, o que é engraçado, não é? Porque eles só deviam ter marcado 3 golos e marcaram 8. Estão a jogar em casa, talvez seja isso. Se alguém tem fator casa, poderá ser a Rússia. É das equipas que tem o meu fator sorte mais elevado. Tem 2 vitórias e uma derrota, tudo bem. A Espanha, muito consistente, marcou 6 golos e até devia ter marcado se calhar 7. Defensivamente sofreu 5, mas só devia ter sofrido 3. Muitos daqueles golos foi contra Portugal. Ou seja, a diferença de golos, só tiveram um gol de diferença entre golos marcados e sofridos, mas a diferença devia ser sido muito maior, devia ser 3,79. Isto indica-me que a Espanha está a jogar bem, não é? Teve algum azar defensivamente, mas se o futebol fosse justo, eles tinham passado se calhar confortavelmente. Aliás, eles tinham ganho a Portugal, basicamente, a meu ver. Mas o futebol nem sempre é justo, por isso acho que aqui a sorte da Rússia vai acabar e vamos ver a Espanha a ganhar 1,58. Não sei quanto é que dá esta odd, depois vejam na poção. Pá, eu não resisto. Não vale a pena. Vejam depois isso com calma. Por isso vamos por aqui na nossa folhinha do simulador da Copa que a Espanha ganha a Rússia. Aqui acho que ninguém se surpreende se eu fizer isto, né? Próximo jogo, Croácia e Dinamarca. Bora lá. Croácia e Dinamarca. Aqui estão duas equipas muito engraçadas. A Croácia está como favorita, 1,89, 3,26 e 5,24. Vamos ver então isto. A Dinamarca, como eu já tinha dito, foi uma das equipas que roubou o seu lugar. Eles tiveram uma péssima prestação, a meu ver, mas tiveram sorte em passar. E acho que essa sorte, tal como a Rússia, vai. Não, a Rússia passou com mérito, mas eles, Dinamarca, realmente, a meu ver, não devia ter passado outra equipa. Mas o futebol é assim. Eles marcaram 2 golos, só deviam ter marcado 1,84, aqui é aceitável. A questão foi na defensivamente, eles tiveram alguma sorte, né? Só sofreram um golo, mas deviam ter sofrido para aí 3. Ou seja, a margem de golos marcados e sofridos é positiva, mas a devia ter sido negativa. E isto seria o suficiente, se calhar, para eles não passarem. Já a Croácia tem estado a fazer, ganhou 3 jogos, está ótimo. Marcou muitos gols, não devia ter marcado tantos, mas tudo bem. Novamente é uma equipa que só sofreu um, mas devia ter sofrido mais. O balanço deu muito positivo e acabou por ser aqui uma diferença. Devia ser positiva, mas não tão positiva como 6 golos. Devia dar uma diferença de golos marcados feridos de um golo, mais ou menos. Tiveram muita sorte, né, nos golos que marcaram. Ou seja, é um confronto entre Croácia e Dinamarca, mas diria, né, que defensivamente a Croácia é melhor que a Dinamarca. Apesar que aparentemente golos esperados, a da Croácia é maior que a da Dinamarca, o que não deixa de ser interessante. São duas equipas que a Croácia marcou muitos mais golos do que aquilo que devia. São duas equipas até bastante parecidas. A única diferença é que a Dinamarca não teve tanta sorte a marcar golos como a Croácia. O mercado está a dar algum favoritismo à Croácia, mas os jogos que eu vi da Dinamarca eu não gostei. Este jogo eu vou dar favoritismo à Croácia como o mercado, mas olhando para estas estatísticas e vendo que a Croácia marcou tantos golos, por sorte,
Yeah, não, mas tem que ir para a Croácia porque eles, apesar de terem marcado 7 golos, a expectativa de golos seria 4, que é muito. Ou seja, o ataque da Croácia é bem melhor que o da Dinamarca. Aqui, eu não posso duvidar aqui. Por isso, Croácia, para mim, vai, vai ganhar a Dinamarca. Não há muito a dizer aqui também. Aliás, a Dinamarca nem devia estar no grupo, por isso. Vou deixar assim. Outro, Brasil-México. Aqui está um jogo também interessante, sempre. Brasil, vamos ver aqui as odds então. Brasil-México 1,51, empate 4,22, 7,71. Vamos ver a prestação do Brasil. O Brasil ganhou 2, empatou 1, começou muito mal, marcou 5 gols, podia ter marcado, marcou 5 gols, podia ter marcado 6 até. Só sofreu um golo, mas devia ter sofrido 2. Seja como for, o balanço é bastante positivo, não é? O problema do Brasil não está tanto no ataque, pode ser na defesa, sem dúvida. É um pouco o problema da Argentina, se calhar. Mas pronto, o Brasil é uma grande seleção, ninguém diz o contrário. O México, curiosamente, tem sido sempre muito subestimado pelo mercado, tentado a ter uma prestação acima do que é esperado deles. Eles marcaram 13, mas até podiam ter marcado mais, criaram oportunidades, ou seja, o ataque do México também é muito interessante. Defensivamente sofreram 4, mas também podiam ter sofrido mais. O balanço aqui dá negativo, porque o poder ofensivo do Brasil é muito superior ao do México, né? Mas eles têm tido um bocadinho de azar, podiam ter marcado mais golos. Agora, o que é que eu posso dizer aqui? Eu acho que o Brasil pode ganhar, apesar de ter gostado de alguns jogos do México, e eles têm sido subestimados. Agora, se eles merecem uma odd de 1,51, não sei se merecem realmente. Olhando ofensivamente, eles são muito bons. Defensivamente, ambas as equipas deviam ter sofrido mais do que o México. Deviam ter sofrido mais do que aquilo que sofreram. Mas yeah, diria que como o México tem, como o Brasil aparentemente tem um ataque melhor e defensivamente também deu uma esperança, uma expectativa de gols sofridos inferior ao México. O México 4 golos. O México sofre mais do que aquilo que marca. Vou ter que dar então a vitória para o Brasil. Por isso, aqui para já não tem existido grandes surpresas, né? Uruguai, França, Espanha, Croácia, aqui poderá, mas a Croácia está melhor, por isso, se for justo, a Croácia ganha. Vamos ver outro confronto então. Outro confronto, Japão, Bélgica e Japão. Este aqui não é muito difícil. Este aqui, o Japão já fez uma. O Japão tem sido muito subestimado. Atenção, o Japão em contra-ataque realmente tem sido muito perigoso. O Japão, qual é a odd da Bélgica? Está muito favorito e eu tenho gostado. Para mim, a Bélgica é a equipa que me tem surpreendido pela positiva. Se tivesse que dar um underdog para ganhar o campeonato do mundo, diria a Bélgica. Ainda por cima, só não digo, porque a Bélgica está no lado do grupo, está no grupo mau, não é? Onde está a França, onde está o Brasil, está o Uruguai. Se estivesse neste lado, era muito interessante a Bélgica fazer uma aposta contra eles chegarem à final. Mas vamos ver. Futebol às vezes tem destas coisas. Pode ser que surpreenda. A Bélgica marcou 9 golos. A equipa com a expectativa de golos mais alta do campeonato, 7,63. Aliás, houve um jogo que eles tiveram um XG de 5 e realmente mereceram esses 5 golos. 2 golos sofridos. A expectativa de golos sofridos é semelhante. O Japão, 4 golos marcados, deviam ter marcado 4, está justo, sofreram 4, tudo bem. O Japão surpreendeu pela positiva, sempre muito subestimado pelo mercado, novamente, mas com estas estatísticas diria que a Bélgica é bastante mais favorita, não só a nível ofensivo como a nível defensivo. O Japão, no entanto, é muito perigoso em contra-ataque, eu vi os jogos deles, é uma equipa a tomar atenção, mas acho que a Bélgica, pelo que mostraram, é a equipa que para mim tem mostrado o melhor futebol. Acho que vai ganhar.
aqui, tendo em conta estes dados. Vamos ver mais coisas, mais jogos. Suécia, Suíça e Suécia. Estas equipas, o que é que o mercado está a dizer? Suíça e Suécia está a dar odds equilibradas com mais favoritismo para o lado da Suíça. Vamos ver se isso justifica. Então, Suíça está como favorita. Vamos ver. A Suíça tem tido um comportamento mais ou menos regular, não perdeu nenhum jogo, 2 empates, uma vitória. Marcou 5, tem uma expectativa de 5. Aqui duas equipas muito semelhantes. A Suécia até podia ter ofensivamente marcado mais golos. Defensivamente a Suécia marcou, só sofreu 2, devia ter sofrido 3. Defensivamente a Suíça 4, sofreu 4. Ou seja, duas equipas muito equilibradas. A Suécia ofensivamente parece melhor, mas depois parece melhor. 3 tem um salto mais positivo. Eu aqui este é difícil. São duas equipas que muito semelhantes. O mercado está a dar o favoritismo à Suíça, digo eu. Mas é um jogo difícil. Este é um jogo difícil. Tendo em conta isto e tendo em conta mais a performance e vendo que se calhar a defesa da Suécia é melhor do que a da Suíça, tem mais lacunas e ofensivamente parece melhor, eu diria que a Suécia ganha. Ou seja, aqui estou contra o mercado, não é? A Suíça, aqui vou pôr contra o mercado. Vou pôr a Suíça aqui a ganhar. Vale o que vale, não é? Mas vamos ver se isso acontece. Assim, à primeira vista, diria como apesar de terem marcado o mesmo número de golos, a expectativa da Suécia era marcar mais golos. Ambas poderiam ter sofrido mais golos. Aliás, a Suécia podia ter sofrido mais um golo do que aquilo que sofreu. Mas seja como for, defensivamente a Suíça parece pior do que a Suécia e ofensivamente também parece pior do que a Suécia. A diferença é mais positiva para a Suécia. Ok, é isto. Vai ser o meu critério. É o critério que tenho estado a usar para todos os jogos. Por isso vamos ver. Em termos de sorte, não. E ainda por cima a Suécia tem pré-match em média 47% e tem superado, ou seja, está a ter uma performance acima. A Suíça também, não é? Mas a Suécia está a surpreender mais pela positiva. Vou dar aqui, vou contra o mercado neste caso e vou dizer que a Suécia é a mais favorita a ganhar. Parece um jogo equilibrado, não é? Acho que pode dar a ambas marcam aqui, talvez. Enfim, vamos ver. Está aqui o meu favorito. Colômbia e Inglaterra. Novamente aqui. Vamos ver o mercado. Colômbia e Inglaterra. A Inglaterra é favorita a ganhar. E acho que sim. Contra a Colômbia. Aliás, a Inglaterra e a Bélgica, para mim, são as equipas que me têm surpreendido pela positiva. A Colômbia teve muita sorte em passar esta fase de grupos. Marcou 5 gols, só devia ter marcado 2. Tenho aqui a minha estrelinha da sorte. Só sofreu 2 e devia ter sofrido se calhar 4. Enquanto a Inglaterra marcou 8, não devia ter marcado tanto, mas pronto, tem uma expectativa positiva. Sofreu 3 e parece-me ter justo ter sofrido 3. Ou seja, o balanço, sem dúvida que a Inglaterra deve ganhar a Colômbia. Não vejo porque não. Em termos de performance das duas equipas, esta odd até 2-12 até é muito interessante, tendo em conta que, deixem-me ver, sim, tendo em conta que a Inglaterra, a nível de probabilidade dos jogos média 60%, ou seja, isto equivale a uma odd inferior, não é? Eu se fizesse aqui o inverso,
um 50-50, e acho que a odd da Inglaterra está um bocado alta. Não me admirava que baixasse, ainda por cima os ingleses vão certamente apoiar a sua equipa. 2,12 parece modo de valor agora. E está feito, é isto. Resumindo, está aqui os resultados todos. Está aqui então os meus oitavos de finais: o Uruguai a ganhar a Portugal, França a ganhar a Argentina, Brasil a ganhar o México. Acho que aqui senso comum diria isso. Eu apenas utilizei mais informação para isto. Isto era o que o senso comum diria. Não, Bélgica a ganhar o Japão, Brasil a ganhar o México, França a ganhar. Aqui talvez mas acho que a França está, como vimos, está em melhor forma. Uruguai a mesma história, Portugal tem tido um pouco de sorte. Espanha, Rússia, acho que a sorte da Rússia vai-se acabar. Este era complicado, mas a Croácia está ofensivamente está melhor. Este também, aqui é o único jogo que estou contra o mercado. Acho que a Suíça pode surpreender a Suécia. Inglaterra a ganhar a Colômbia. Está aqui. Pronto, pessoal, é isto. Agora, se quisessem ver os resultados, se calhar utilizem Poisson, utilizem os valores, utilizem estes valores médios esperados. Se quiserem utilizar uma Poisson, utilizem isto. Podem utilizar a minha folha, a corrigida. Se tiverem, eu não tenho estes valores, mas se tiverem estes valores, mas corrigidos, mas com um historial, sei lá, dos últimos 10, 12, 13, 14 campeonatos do mundo, é melhor utilizar esses valores aqui. Se não, podem utilizar uma Poisson simples, um modelo simplificado, ou seja, estes valores já não interessam tanto. Metem só aqui as médias e tiram o fator casa e veem o que é que dá aqui, qual é o resultado. Se quiserem utilizar a Poisson para prever um resultado correto. Pronto, eu acho que é tudo. Eu espero que isto não tenha ficado muito longo. Está aqui a minha previsão novamente: Uruguai, França, Brasil, Bélgica, Espanha. Este é o mais renhido, talvez. Suíça e Suécia. Aqui também não me surpreendia se houvesse, apesar a Dinamarca não pode passar a Dinamarca. Depois, o que é que eu posso fazer? Quando for os quartos finais, fazemos uma nova reavaliação da performance das equipas à medida que se aproxima do final, e se calhar isto vai ser completamente diferente. Senso comum diz-me que vai ser isto, mas pode não acontecer. Por isso, pessoal, acho que é tudo. Espero que tenham gostado. Boas apostas, boa sorte. E alguma dúvida, entre em contacto comigo, sim. Um grande abraço, pessoal. Fiquem bem. Tchau, tchau.